Olá, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui para refletirmos juntos, analisarmos juntos, nos aprofundar juntos na palavra do Senhor. E mais uma vez queria trazer aqui algo que o Espírito Santo colocou em meu coração no momento que eu estava orando aqui por uma situação específica, por algo específico que eu estou em oração. Mas nessa oração, durante essa oração, o Espírito Santo falou comigo e ele me levou a duas situações, ele me mostrou duas situações. E eu queria compartilhar essas duas situações para que vocês, junto comigo, a gente possa refletir sobre isso. E qual é o assunto? Qual é o tema? É fé. E aí o Espírito Santo me levou a Hebreus 11, que é um texto bem conhecido. E Hebreus 11, ele diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí aonde foi o Espírito Santo me levou? Ele quis me mostrar o que é uma fé genuína, uma fé verdadeira, e quis me mostrar algo que eu posso achar que é fé, quando na verdade não é. Quando na verdade eu não estou confiando em Deus, eu estou confiando na minha sabedoria, no meu entendimento, em algo que eu já analisei. E para que você entenda, eu vou falar sobre as duas situações. O primeiro ponto, a primeira situação em que eu me encontrei conversando com o Espírito Santo, ele me levou a um sinal de trânsito. Ele me levou a uma rua, ele me fez refletir sobre uma rua onde eu precisava atravessar e onde tinha um sinal de trânsito. E esse primeiro ponto, ele me fez entender o seguinte: eu já fui nesse sinal de trânsito, nessa rua, já atravessei essa rua 10 vezes. E durante essas 10 vezes, eu analisei cuidadosamente algumas coisas. E são elas: o tempo em que o sinal fica aberto até se fechar, a distância que eu percorro, quantos passos eu percorro para chegar de um lado até o outro, e a quantidade de carros que passa naquele horário que eu estava ali para atravessar aquela rua. Ou seja, eu analisei tudo isso. E na 11ª vez eu fui. Fechei meus olhos e atravessei. E cheguei do outro lado. E disse: glória a Deus, eu tenho fé. Mas a quem eu estou enganando? Eu estou enganando a mim mesmo. Porque isso não agi com fé. Eu agi com o meu próprio entendimento, com a minha própria sabedoria, com a minha própria análise. Porque durante 10 vezes eu fui lá, analisei tudo isso. Então, antes de atravessar, o que aconteceu? Eu parei de um lado, fechei o meu olho e contei. 1, 2, 3, não sei quanto tempo. Mas eu contei quanto tempo o sinal estava aberto. Quando chegou o tempo dele se fechar, ele fechou, eu comecei a caminhar. Quando eu comecei a caminhar, eu comecei a contar quantos passos eu estava dando. E quando chegou na quantidade de passos que eu já tinha analisado, eu consegui chegar do outro lado. E ainda mais tranquilo por saber que naquele horário passavam menos carros. Como que isso é fé? Isso não significa uma fé verdadeira. Isso não significa uma fé genuína. Isso significa você se enganar, eu me enganar, achando que eu tenho fé e agindo com o meu próprio entendimento, com a minha própria sabedoria, com o meu próprio método de achar que eu tenho fé. Isso não foi fé, isso foi uma análise minha. Eu não confiei em que o Senhor me atravessaria de um lado para outro. Eu confiei na minha análise. Em momento algum eu coloquei Deus como protetor, como Deus guardador. Em momento algum eu coloquei fé, eu coloquei apenas a minha análise. Isso não é uma fé verdadeira. E aí ele me levou num segundo ponto, numa segunda situação. Ele me levou numa rua
Da mesma forma, com o sinal de trânsito, a faixa de pedestre, aonde eu precisaria atravessar. Só que, nessa segunda situação, ele me levou uma única vez. Nessa segunda situação, eu fui apenas uma vez nessa rua. Eu não conheço essa rua. Não conheço quem mora próximo. Nunca fui nessa rua. Nunca vi essa rua. Eu nunca vi essa rua. Mas aí o que eu faço? Eu vou. Fico em pé. Em frente ao sinal, né? Ao lado do sinal. Fecho os meus olhos. E quando eu ouço, entenda, não é você chegar, fechar os olhos e sair atravessando. Porque também isso não é fé, isso é imprudência. Você fazer algo colocando a responsabilidade nas mãos de Deus sem você ter ouvido a voz de Deus. Isso é imprudência. Mas ele me explicou. Eu fui, fechei os meus olhos, esperei. E no momento em que Deus falou, vai. No momento em que eu ouvi Deus falar, atravessa, eu comecei a caminhar. E caminhar alegremente, sem contar quantos passos, sem saber, sem ter analisado se o sinal estava fechado ou não, sem saber a quantidade de carros que passavam ou não. Mas eu fui. Por quê? Porque eu ouvi Deus mandando, assim como Jesus falou para os seus discípulos, vão para o outro lado. Deus falou, vá para o outro lado, atravesse a rua, o sinal está fechado, chegue do outro lado. E aí, sem analisar sinal, sem analisar a quantidade de carro, sem analisar a quantidade de passos que eu daria para chegar do outro lado, eu caminho, passo após passo. E finalmente, eu chego. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A certeza de que eu vou chegar do outro lado se Deus mandar eu atravessar. Porque se Deus não mandar atravessar, e eu assim for, e depois querer colocar responsabilidade em Deus, irmão, isso não é responsabilidade de Deus, isso é imprudência nossa. Mas a partir do momento que ele foi e disse, vá, atravesse, a certeza daquilo que esperamos é a certeza de que eu vou chegar do outro lado. Porque o que eu espero nessa travessia? Caminhar e chegar ao outro lado. Então eu agi com fé, porque eu tinha certeza de que eu ia chegar. A certeza de que eu ia chegar onde eu esperava chegar. E as coisas que não vemos, eu não estou vendo se o sinal está fechado. Eu não estou vendo se está passando o carro. Eu não estou vendo a distância de atravessar de um lado para o outro. Mas eu estou ouvindo. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eu ouvi a palavra de Deus dizendo, vá, atravesse, vá para o outro lado. Então é por isso que diz, a prova das coisas que não vemos. Eu não vi nada, eu apenas ouvi. E se eu ouvi, a fé veio. Porque como a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu ouvi a voz de Deus dizendo, pode ir, meu filho, eu te protejo. Então eu agi com fé. Na segunda situação, eu agi com fé. Na primeira, com astúcia. Na primeira, com meu entendimento. Na primeira, com a minha sabedoria que eu acho que eu tenho. Na primeira, momento algum usei de fé. Porque na primeira vez, até mesmo se eu não ouvir a palavra de Deus, até mesmo se eu não ouvir Deus dizendo vá, eu posso ir, porque eu já analisei tudo. Ou seja, se a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu posso atravessar aquela rua na primeira situação, mesmo sem ouvir a palavra de Deus. Então a fé não veio. Foi minha sabedoria. Mas na segunda situação, eu tive a certeza de que foi pela fé. Porque eu não conhecia, eu não analisei, eu não sabia, eu não tinha agido com o meu entendimento. Mas eu ouvi a palavra, eu ouvi a voz de Deus dizendo, vá, vá para o outro lado, atravesse.
Então, essa é a reflexão que eu deixo, meus irmãos, para que a gente analise se a gente está agindo com uma fé verdadeira, se a gente está esperando, se a gente está tendo a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vimos, estamos agindo com fé. Ou se a gente acha que está tendo fé, ou se a gente quer demonstrar fé através do nosso conhecimento. Demonstrar fé através das coisas que nós conhecemos, através das coisas que nós já provamos, através das coisas que já vimos, através das coisas que já analisamos para que dê certo. Isso não é fé. Isso não é confiar em Deus. Isso não é ouvir a palavra de Deus e deixar que a fé venha. Isso é ouvir a nossa mente, analisar com a nossa mente, entender com a nossa mente, fazer cálculos com a nossa mente e aí sim ir naquela direção. Mas isso não é fé. Isso é agir por nós mesmos. Então, essa é a reflexão que eu deixo nesse vídeo, essa é a reflexão que eu deixo para que a gente possa ter um pouco de entendimento do que é a fé verdadeira para o que é uma fé baseada no nosso conhecimento. Amém, irmãos? A paz do Senhor.